Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 195, Técnicas de Pré-Processamento para o Monitoramento com Dados Óticos. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Fala aí, professor, tudo certo, né? E vamos dando continuidade à nossa série aqui, agora tratando de um aspecto mais prático, né? Que é pegar não um fluxo em si de pré-processamento, mas falar sobre algumas técnicas, né, de pré-processamento para a gente conseguir chegar do outro lado, né? A gente geralmente tem o dado em si e transforma isso numa informação, por exemplo, um alerta de degradação, né? Mas para a gente chegar do ponto A até o ponto B, a gente tem que passar por alguns procedimentos e a gente vai elencar alguns aqui para falar. Perfeito, perfeito. E lembrando que nós estamos antecipando as gravações, porque o professor Gustavo vai se casar aí. Aliás, quando esse episódio for ao ar, ele já estará casado e já em lua de mel. Então, Eita! a gente está antecipando e gravando aí logo 3 episódios, um atrás do outro, para a gente poder, né, fazer igual quando eu tirei férias, Gustavo, antes da pandemia, eu também passei 3 semanas no Rio. É, Nessa época eu estava sozinho no podcast, então, e eu não tinha como gravar, porque eu estava num lugar em que não tinha internet, enfim, só do celular. Eu falei, quer saber? Vou deixar os episódios gravados, gravei um atrás do outro, editei bonitinho, deixei gravado, porque a nossa audiência não pode ficar órfã dos exatamente. nossos episódios, não é não? Exatamente. Então, enquanto provavelmente eu já devo estar na lua de mel aí, curtindo um pouquinho, vocês estão ouvindo aqui um pouquinho sobre pré-processamento. Exato, o professor Gustavo estará em Cancún. Que Olha vida só, difícil. uma Todos semaninha. nós aqui, todos nós aqui numa atividade de trabalho, e ele naquela vida ruim, num all inclusive, né? Desculpa, Enfim, pessoal, desculpa. está perdoado, está perdoado. A gente sabe que é um sofrimento grande, mas faz parte do É, processo. eu Afinal de vou. contas, lua de mel deveria ser, esperamos que sim, uma vez só na vida, depois nas renovações de votos e tal, aí faz Sim, sim. outra lua de mel, mas Eu, enfim. eu sou desse pensamento aí também, tá? É só, ó, depois dessa aí, acabou. Exato, exato. Eu, como estou indo para 40 anos, então, de relacionamento, É, então, então, para tá mim, vendo? é bem tranquilo essa percepção. Bom, nós vamos falar de técnicas de pré-processamento e a ideia é a gente entender o seguinte: quando a gente começou o PDI-SL em 2019, antes da pandemia, que agora a gente tem, né, antes e depois. É, Aliás, eu tenho um colega que trabalhou comigo uma disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento Sustentável, em que já se fala sobre pandemiceno. Uma época caraca, exato, tem alguns autores que estão utilizando esse termo pandemiceno como sendo um período de pandemias, porque pelo visto não será só uma, esperamos que sim, mas as uhum, previsões são bastante negativas, né? Principalmente se mantivermos as relações de degradação ambiental, tema desse curso que a gente está é, fazendo aqui no nosso podcast. Mas vamos lá. Quando a gente começou o PDI-SL em 2019, as técnicas de pré-processamento eram todas implementadas sobre os dados. Ou seja, a gente recebia os dados sem correção atmosférica, na maioria das vezes. A gente tinha os dados já georreferenciados, mas num passado não muito distante, os dados nem vinham georreferenciados. Aliás, isso gera algumas confusões. Tem pessoas que acham, vou fazer o georreferenciamento dos meus dados e está fazendo registro imagem a imagem. Né? exatamente. É Quem nunca? impressionante. Quem Hã? nunca cometeu esse erro? Quem nunca cometeu esse erro, atira a primeira Quem, pedra, por quem nunca favor. cometeu esse erro porque não estudou técnicas de correção geométrica, né, meu querido? Porque quando se estuda isso, você entende que georreferenciamento é você atribuir à matriz coordenadas, sejam elas Sim, exato. geográficas, sejam elas planas,
Isso por quê? Porque antigamente os dados vinham com coordenadas cartesianas. O canto superior esquerdo da imagem era a coordenada 1 e 1. Era linha 1, coluna 1, e dali desenvolvia-se tudo. Não tinha coordenada geográfica em imagem. Pessoal do PDI Pai tá craque nesse sistema aí mais cartesiano, que é o sistema de posicionamento da matriz, dos elementos, né, da matriz. Só que ao invés de ser 1 e 1, é 0 e 0, né, que começa. Mas é justamente essa questão. Mas é engraçado porque aqui eu não estou criticando ninguém especificamente, mas quando a gente aprende lá na graduação, é dado o registro e o pessoal fala que é georreferenciamento, entendeu? E aí não quando o professor chama-se professor Gustavo Batista. Exatamente. E aí, na graduação, os alunos veem a parte de retificação, veem a parte de geoprocessamento, de georreferenciamento e registro imagem-imagem. Que é o que se faz hoje. Exatamente. Hoje o que se faz é registro imagem-imagem. E aí, não, tanto que quando eu fiz a matéria de sensoramento remoto, essa aula específica não foi nenhum professor que deu, né? Então foi um orientando. E aí ele falou: vou ensinar vocês a. Ela foi bem. E ela foi bem prática a aula, tá? Não mostrou nada do que é. Beleza, vou georreferenciar. Então, isso para mim é georreferenciamento. Só que depois que você vai estudando, por exemplo, quando você vai pegar os artigos de fora, o pessoal todo falando de registro, né? Image to image e tal. O que é isso, cara? Por que tem um e tem o outro, né? Aí você, né, infelizmente, vai ter que ir por conta e tal. Mas é muito complicado que a gente não tem essa uniformização de conceitos, né? Então, às vezes, a pessoa, assim, não é nem por mal, né? Ela não tá fazendo por mal. Às vezes é porque ela também não aprendeu da maneira certa. Por ignorância, não é por mal, é por ignorância. Ela não aprendeu da maneira certa, e aí ela vai replicando você está defendendo o indefensável. Mas tudo bem, tudo bem. Você é amigo da pessoa, tá tudo certo. Não, não sou, não. Pior que eu não sou, não. Pior que eu sou. Assim, não sei, é conhecido só, né? Pois é. Mas aí ficou com pena, o sujeito está lá fazendo um esforço e tal, tudo bem, mas está errado. Então... No fim das contas é isso, a gente rebola e pô, tá errado, mano. Exato, não tem muito para onde correr. Então é o seguinte, georreferenciamento é quando você vai atribuir coordenadas a uma matriz que não tem. Tá? Aí você faz o georreferenciamento, né, de um dado, você referencia um sistema geográfico. Sim. Tá? Se já tem um sistema e você está mudando, aí é mudança de projeção. Aí é outro procedimento. E o registro imagem a imagem é porque nem sempre uma cena foi registrada, foi georreferenciada, melhor dizendo, e ela casa exatamente com a outra. Ou seja, aquele pixel é coincidente com o outro. Aí você faz o registro imagem a imagem ou registro imagem mapa. A partir de um conjunto de coordenadas conhecidas, você, a partir de pontos de controle no campo, os Ground Control Points, né, os GCPs, você faz isso daí. Mas até nisso, se você pegar um dado, por exemplo, Landsat, ele é muito bem georreferenciado. Os dados Tier 1, né, o T1, você tem o Tier 1, Tier 2 e o Real Time. São os 3 níveis. O primeiro tem um nível de acurácia muito grande, porque existem pontos de calibração geométrica para os dados do Landsat. Existem pontos de calibração geométrica para diversos sistemas sensores, tanto geométricos como radiométricos, né? Então, essa parte de calibração é algo extremamente importante e é uma das coisas que eu mais gosto em sensoriamento, principalmente calibração radiométrica, seja de dados óticos, seja de dados SAR, tanto que a gente tem um módulo específico no sistema sensores sobre calibração, né? São 2 aulas só sobre calibração. Sim. Pois bem, então já falamos aí da questão geométrica. Tudo bem. É importante você fazer isso, principalmente porque se você for fazer uma detecção de mudanças, se você for fazer uma análise multitemporal, as coisas têm que ser coincidentes. Então você escolhe uma e faz todas as outras. E aí eu faço uma crítica ao Snap, porque, infelizmente, o Snap tem
um hábito que eu acho horroroso, de que essa imagem de referência inicial seja chamada de master e as outras de slave. De slave. Na verdade, todos os processos que têm essa dependência, que você precisa de utilizar duas imagens, uma como referência e outra como alvo, ele coloca dessa maneira. Na documentação, tá assim, você pega nos processamentos de radar, é desse jeito. Master e slave. Eu acho isso de uma falta de elegância, eu acho isso politicamente incorreto. Ainda mais de onde vem. Exato. Do continente que vem. Exato, entendeu? É a Agência Espacial Europeia. Os grandes colonizadores africanos estão ali. Então, eu acho que eles deveriam fazer uma reflexão e não gerar isso. Você coloca referência e associados, enfim, referenciados, ou A e B, ou Zé e Maria. Cara, mas Master e Slave, em pleno século XXI, é algo extremamente sem sentido, é ofensivo. Eu, particularmente, fico profundamente irritado todas as vezes. Tanto que, quando sai o resultado e sai lá MST e SLV, eu retiro isso, eu edito todos os nomes, porque eu acho isso extremamente desnecessário. Enfim, fica a crítica aqui, eu acho que é importante a gente salientar isso. Não cabe mais, em pleno século XXI, você usar um termo master slave para um procedimento em que há uma dependência de um em relação ao outro. Use variável independente, variáveis dependentes, coisas do tipo. Eu sempre coloco assim, reference e target. Pronto, perfeito. E se botar Zé e Maria também tá bom, não tem problema. Bom. Só não bota slave na história, nem master, porque é bobagem. Exato. Tá certo? Eu acho que não faz sentido. Agora, então, isso é fundamental. Você vai fazer um registro imagem-imagem. Se você tiver várias cenas, é importante que você selecione uma como referência e todas as outras referenciadas a essa, para que você tenha certeza de que sempre o pixel será coincidente. Por quê? Porque a diferença entre eles será uma diferença radiométrica, será uma diferença em termos de radiância, fluxo radiante refletido, que pode ser uma representação de uma supressão de vegetação, de uma conversão de uso, né? Conversão de uso é quando você tem um uso, uma classe, uma categoria de uso, e você, de cobertura, melhor dizendo, o uso é difícil você falar, mas uma categoria de cobertura e que depois muda. Era vegetação, passou a ser solo. Era vegetação, passou a ser agricultura. Era vegetação, passou a ser urbano. Coisas do tipo. Isso é conversão, né? Então, esse tipo de pré-processamento é fundamental. Você fazer um registro imagem a imagem, mesmo que seja o mesmo sensor. É importante você ter esse cuidado, porque às vezes as coisas não casam. Me recordo com os dados CIBES, por exemplo, do CIBES 4. Hoje, a gente ainda tem problemas no CIBES 4A. De vez em quando, você precisa fazer um registro pancromática multiespectral no WPM, porque senão você fica com uma imagem meio desfocada, como se tivesse uma sombra ali, porque elas não são exatamente coincidentes. Então, até nisso você precisa fazer. Os únicos dados que eu vejo que tem uma preocupação muito grande com isso são os dados do Landsat. Então, a gente tem essa confiança, mas é sempre bom, né, não dar sorte ao azar. Então, faz um registro imagem a imagem. E aí entra o aspecto radiométrico. E aí eu acho que seria interessante a gente falar primeiro dos sistemas de harmonização que os sistemas sensores passam. Nós temos as harmonizações, por exemplo, do Sentinel-2. Os dados mais antigos calibrados com os dados mais novos para que tudo fique radiometricamente igual. E existem as calibrações entre sistemas sensores. Nós fizemos um post recente sobre o Harmonize Landsat Sentinel-2, que é uma harmonização entre Landsat 8 e 9 e Sentinel-2, de forma que você tem... É como se você tivesse o mesmo sistema sensor com imagens a cada 2 dias, 3 dias, ou seja, utilizando a repetição, a resolução temporal, a revisita como um elemento importante. Você acaba criando uma constelação.
Você cria uma constelação. E uma coisa que eu acho Virtual. que é importante e que você trabalha muito é a harmonização Planet Sentinel, né? Sim, sim. Assim, quando chegaram aí os 8 bandas, né? Porque Uhum. primeiro anunciou-se os 8 bandas, aí todo mundo pensou, pô, agora eu vou ter banda lá no infravermelho de ondas curtas e tal, vou Uhum. pegar um monte de coisa, só que não é assim. Até porque eu não sei, isso aí é a nível de engenharia, se você colocar um detector na faixa de ondas curtas, num tamanhozinho daquele, daria certo, da perspectiva de engenharia, tá? Eu vou te Porque dizer um se, negócio que é interessante de você pensar. Os detetores de infravermelho de ondas curtas necessitam de refrigeração do tipo cryocooler, pois iguais aos é, termais. iguais termais. Então, assim, você tem os do NIR, tudo bem, porque você pode fazer a captação do NIR com silício e antimoneto de índio. São Uhum. detetores que trabalham, mas quase todos do infravermelho, e principalmente ondas curtas, que você já está caminhando para o infravermelho médio, que é uma faixa emitida, você precisa resfriar isso com um cryocooler, nitrogênio líquido, Líquido. né, pelo menos. E num nanosatélite isso seria inviável. Exato. Então, Né? assim, então a gente tem que esbarra nessas questões de engenharia, mas o que é mais interessante é que essas 8 bandas elas foram colocadas no VNIR, né, no Uhum. visível e no NIR, mas elas foram posicionadas ali de modo que há um ajuste com o Sentinel-2. Então, e isso é interessantíssimo, porque, por exemplo, Só tem você. duas bandas que não têm equivalência, que é o Green 1 Sim, e o sim. amarelo, né? Isso, é porque o Green 1 ficou do anterior, do 4 bandas. Então você tem 2 Greens, né? Então, se você E ali pegar. você tem uma questão que é interessante, desculpa te Não, interromper. manda bala. O John Gammon, quando ele propôs o Photochemical Reflectance Index, ele usa dois comprimentos de onda do verde. Eu é que ajustei depois para os multispectrais azul e verde para fazer o Uhum. cálculo do PRI. Não muda muita coisa, mas a gente vai testar. Mas o Super Dove tem as duas bandas que o John Gammon utiliza para a construção do PRI. Então, Pois é. elas se mantêm ali e é bem interessante, porque para os estudos de uso eficiente da luz e o amarelo, que também tem uma importância muito grande para os estudos de vegetação, são duas implementações Sim. importantes nos dados SuperDove. E a inserção do Red Edge também, né, para fazer esse casamento com o Sentinel-2 é importante Uhum. também, por exemplo, para a gente calcular outros índices, né, trabalhar com essa porção da borda do vermelho e Como o aí SFDVI, né? como SFDVI, que todo mundo já Desenvolvido sabe. por este professor que vos fala, né? E Isso, que tem uma eficiência fantástica, equivalente ao Enhanced Vegetation Index. exatamente. Então, e você consegue fazer esse casamento sem precisar, vamos dizer assim, de rodar nenhum processamento em si. Né? Uhum. As bandas já estão lá. É claro que aí você vai precisar de uma outra questão que provavelmente a gente vai falar, que é de reamostragem. Né? Exato. Isso é fundamental. Reamostragem. E aqui, para a gente manter os nossos 30 minutos dos novos episódios do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, e vem um novo formato aí em breve. Estou só Sim, dando um spoiler aí, não sei quando, mas, se vai possível, chegar. em breve vai chegar, esse ano ainda. Quando a gente fala de reamostragem, é extremamente importante você entender que nem sempre você mudar para um pixel de mais alta resolução vai te trazer eficiência nesse processo. Exato. Normalmente, quando você pega os dados Sentinel, vamos pegar lá 60 metros, 20 metros, 10 metros. Qual é a lógica que todo mundo utiliza? Vamos trazer tudo para 10 metros. Tá. Aí você pega um pixel de 60 metros, por exemplo, do azul costal, banda 1, e traz para 10 metros. Sabe o que vai acontecer? Aquele pixel de 60 por 60 vai gerar 36 pixels com todos eles com o mesmo número digital do pixel original.
Ou seja, você não está vendo em 10 metros, você está subdividindo a visualização de 60 metros. Se você pega um de 20 e joga para 10, você faz 4 pixels iguais. Então, a minha sugestão, eu já falei disso, aí tem gente que esperneia e fala que não pode ser por aí e tal. É o seguinte, se você quer trabalhar com esses dados, faz o contrário. Pega, se você for trabalhar com bandas de 60 metros, leve tudo para 60 metros. Sim. Se não fosse por isso, o Harmonize Landsat Sentinel-2 seria de 10 metros. E quantos são? Qual é a resolução espacial do Harmonize Landsat Sentinel-2? 30 metros. 30. É engraçado, porque assim, às vezes você tem uma suavização, aliás, você tem um pseudo detalhamento espacial nas coisas, né? Uhum. Eu lembro que isso acontecia muito com o SRTM. A SRTM, na época que só tinha 90 metros, sim, não estava liberado ainda. Não estava liberado, o pessoal, não, a gente consegue interpolar para 30 metros. Ah, beleza, o cara fazia esse mesmo procedimento, então você criava um monte de pixel dentro do pixel de 90 com o mesmo valor, só que com 30. E aí, quando você ia comparar um com o outro, criava-se essa ilusão de que um tinha mais detalhamento do que o outro. Uhum. Né? Mas é só a repetição daquele mesmo número. Então, se você for trabalhar com análise, voltando aqui para os sensores ópticos, né, multispectrais, se você for trabalhar com informação espectral, vai dar no mesmo, chefe. A única diferença é que você provavelmente vai estar com um dado que tem 5, 6 vezes o tamanho que ele deveria ter. Né? Exato. Então, e aí os caras falam, então vamos fazer fusão. Vamos fazer fusão. Beleza. Aí você aplica os índices espectrais, a resposta é do multispectral. Sim, mesmo porque na a imagem fusionada. Fusão é no domínio espacial. Exato. É uma melhoria visual. Você não altera o domínio espectral. Então, quando eu falo, no início desse episódio, que eu falo que as pessoas estavam cometendo erro, é porque as pessoas cometem os erros e muitas vezes não leem as coisas. A fusão surgiu, nós fizemos já episódio aqui sobre isso, já fizemos eventos falando sobre isso. A fusão é um método que foi criado para integração de dados. Só que a técnica vai avançando e perde-se a origem do processo. Aí hoje é tudo pan sharpening, é tudo melhoria de resolução espacial, mas é visual. Sim. Então, nesse pré-processamento dos seus dados, você tem que entender o seguinte: quanto menos você processar, menos você vai alterar. Então, faça o que é necessário. Uma coisa, por exemplo, que ninguém está vendo hoje, e que isso me aborrece profundamente quando eu vejo alunos meus falando sobre isso em sala de aula, é que, estou aplicando aqui os dados e está dando errado. E eu digo, vem cá, você usou o fator de conversão que está nos metadados? Aí os caras descobrem que existe um manual do seu dado. Mas para que eu vou ler esse arquivo cheio de números? Porque ali estão todos os segredos necessários para você botar o seu equipamento para funcionar direitinho. Você não deve ligar um equipamento sem ler o manual. Você não deve processar um dado sem conhecer o dado. Sabe? Isso para mim é muito claro, Gustavo. Quando os caras viram para mim e falam, eu estou vendo aqui um dataset no Google Earth Engine e tal, e ele fala sobre tal coisa, eu falei, já leu a documentação? Tem lá a descrição, mas tem a documentação. Leia a documentação. Sim. Mas é trabalhoso. Claro que é trabalhoso. Mas você só cria expertise se você se apropria disso. Por exemplo, você pega um dado Planet. Aí você solicita lá as 8 bandas do SuperDove no formato já de correção atmosférica, ou seja, Surface Reflectance. Beleza. Harmonizado com os dados Sentinel-2, tudo bonitinho. Cada banda, para você ter o valor de Surface Reflectance ou de reflectância de superfície, você tem um fator de conversão. E é um diferente por banda. Se você quiser trabalhar com radiância, o fator é o mesmo para todas as bandas, é 0,01. Aí você multiplica todas as bandas por isso, você vai ter lá o que? A sua imagem em watts por metro quadrado, esfero radiano, micrômetro. Perfeito. Agora, se você quer reflectância de superfície, quiser percentual de reflectância, você tem para cada banda um fator de conversão. E está lá descrito. E que está descrito, é a última coisa do metadado.
Sim, que é gigantesco, inclusive. Tem tudo que você quer saber. Inclusive dito lá, para você converter os seus números de DN Exato. para Surface Reflectance, utilize um fator de conversão tal para banda 1, fator de conversão tal para banda 2. Eles são explícitos com isso. Isso tem um comentário. Se você pegar Landsat 2, coleção 2, nível 2, você precisa multiplicar por um fator e somar por um fator. Seja para reflectância de superfície, seja para temperatura de brilho ou temperatura de superfície. Então, você precisa conhecer os metadados para que você possa trabalhar os seus dados com o que eles oferecem de melhor. Se não, você comprou um iPhone 15 Pro Max, botou um chip pré-pago com 50 centavos de crédito. Você não consegue fazer uma ligação, não consegue acessar a internet. Ou seja, você tem uma Ferrari e botou R$2 de combustível. Né? Vai nem ligar. Não liga. Não liga. Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. Pré-processamento hoje é muito simples. Ninguém corrige mais efeitos atmosféricos. Isso já vem pré-processado. Os modelos são robustos, são de alta acurácia. Perfeito. Perfeito. Mas não adianta você pegar um dado e continuar com 16 bits. O cara não entende nem por que está usando um dado de 16 bits. Entendeu? Exato. E aí, cara, fica difícil. Fica difícil você manter um certo nível de alegria, né, quando você vê esse tipo de coisa. E é muito básico, muito básico. É óbvio que eu não estou cobrando de quem está se aproximando essa questão. Não. Mas eu acho que quem já está atuando, isso é uma condição. Sim, isso mudou há muito pouco tempo, porque até o fim do ano passado, os níveis, a coleção 1 estava disponível do Landsat. A partir de 1º de janeiro desse ano, sai a coleção 1 do USGS e entra a coleção 2, tanto nível 1, radiância, né, níveis de cinza, como nível 2, reflectância de superfície e temperatura de superfície, ou temperatura de brilho. Então, as pessoas precisam saber o que elas estão fazendo. Eu acho que para o pessoal que está chegando é criar já essa cultura de atenção, né? Baixou o dado ali, já dá uma olhada no metadado. Ver o que você precisa fazer, né? Precisa aplicar algum fator de escala, um ganho, um offset e tal. Porque aí você já faz tudo. Já faz isso, já faz seu pré-processamento da maneira correta, né? Então, é legal criar essa cultura já de você investigar, nem abre a imagem antes, cara, já vê o que tem no metadado ali. Exato. É por aí. E aí o nível de sucesso é muito grande com esse tipo de dado. Sim. No próximo episódio, a gente vai tratar das técnicas de pré-processamento de dados SAR. Aí a complexidade é muito maior. A quantidade de etapas para pré-processar um dado, até ele chegar no ponto legal para você utilizar, é enorme. Mas isso fica para o próximo episódio. Tá legal? Um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem bem, se cuidem. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até o próximo episódio.